Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte de um projeto chamado Superar Transforma, que está sendo um aquecimento para a primeira jornada sobre o segredo da superação. E olha só, no episódio de hoje eu vou falar com o Jack. Vocês vão entender já já o porquê que ele chama Jack. Um grande amigo meu desde quando eu ainda trabalhava lá em Bauru. Olha o Jack aí. Ah, E eu aí, aqui, Jack, meu povo. amigo? Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, cara. Tá nota Beleza. 10. Cara, É a primeira vez que eu tô participando de live. que prazer em ter você aqui. Que bom que aceitou meu convite para participar desse projeto. E é uma participação mais do que especial, né, cara? Caramba, prazer é todo meu. Já era pra ter rolado essa live, né? Mas da outra vez foi na época que eu fui ver o outro emprego lá e acabou não rolando. Mas eu fico super feliz de ter dado certo agora, né? Que bom que Vamos que deu, vamos. né? Nada fora Aham. de hora, cara. Tudo tem sua hora. E ó, nós já Gra... estamos bem aqui, ó. Tem um pessoal aqui já Ó, tava te esperando. E tem que fazer uma ressalva aqui, Bruno, né? A Adri, a a Cris, só Cris, aparece na minha live quando você tá aparecendo, cara. Acho que eu vou botar uma tá foto vendo? sua do meu lado aqui sempre agora. Ó, o Bruno É aí o poder do também. Japa. O Bruno poder do tava aqui Japa. comigo em março. Pois é, cara. Pessoal chegando aí. Quem for chegando, então, aperta aí o aviãozinho e convida pelo menos Ah, uns 10 amigos, hein, gente? Pra a vir ouvir Adri, a aqui. Adriana Marchiod, tá aí também. Saudade dela também. A Adri falando aí, ó. Já assistiu? Assistiu qual? As reprises pelo Instagram? Vou falar, hein? Amigo que amigo é assim mesmo, né? Jack, cara, vamos lá então. Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece, né? Me fala um pouquinho mais de você aí. Ah, então. Bom, eu sou o Jack, para quem não me conhece, né? Ou vocês podem me chamar de Jack Cabelo Hidratado, que eu fiz hidratação para Eu já tava quase participar. perguntando já. Falou, pô, o cara falou que foi fazer hidratação à tarde e tá de boné, meu? Ah, meu, o cabelo tá sem cor, tá todo cagado. Eu preferi usar o boné mesmo. Não, tá legal, cara. Para não dar errado, faz igual o meu, ó. Ah, posso te contar uma coisa da minha vida? Eu, Se apresenta primeiro aí que a gente chega lá. é verdade, sou o Fala de Jack, você. Fala de você primeiro. sou amigo do Renato já faz muitos anos, e agora tô trabalhando aqui no Canadá, né? Já era meu Tentando a vida amigo aqui. antes de saber que era meu amigo, né? Pô, Conta pra acho galera que aí da nossa. onde eu te apresentei como Jack aqui. Conta aí, fala seu nome real e da onde saiu esse apelido, né? Pois é, meu nome real. Eu acho que muita gente não sabe meu nome real, é Quem? Roberto. E eu ia falar aqui pra galera fazer uma participação especial aí. Mas tudo bem, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então, meu nome de verdade é Roberto. E quando eu comecei a fazer as aulas do Renato, ele começou a me chamar lá no palco e do nada ele falou: Não, sobe aqui, ô Jack Chan. Aí pegou. É o apelido que Pegou, tá cara. desde o que? 2003 que eu te conheci? Dura Aí até hoje. virou, aí virou teu nome, virou Jack e o apelido que talvez alguém te chame de Roberto, né? É, a galera da academia aqui do Canadá só me conhece como Jack. A tua mãe já fazia minha aula lá e começou a falar Fazia. Do Robertinho O que ia Roberto, chegar do Japão, Robertinho. o Roberto que ia chegar do Japão e tudo mais. E eu falei assim, poxa, né, eu já gostava do tanto que eu gosto da sua mãe. Ela tá bem falando isso? Tá tudo certo com ela? Tenho falado Tá? pouco com ela, que bacana. E de tanto que eu já gostava dela, eu falei assim, poxa, não vejo a hora do Robertinho chegar, né? Do Robert. E Cara, falou isso no meio da aula, né? não tem cara de Robertinho, tinha cara de Jack. Vai por mim que foi a melhor escolha. Foi. Uma escolha que eu mantenho até hoje. Bacana, cara, fico muito feliz por isso, né? Vai lá então Uhum. conta da história da careca aí. Ah, pois é, que eu tenho pavor de ter cabelo muito curto, né? E por causa disso eu tive um cabelo rapado uma vez na minha vida. Sabia? Mas conta o motivo disso primeiro.
E o motivo do motivo, né? Então, é que eu passei no vestibular, aí eu E foi estava fazer super feliz que eu faculdade do quê? educação física, por causa de quem? Por causa Do de quê? grande Renato. Então, Por cara, causa do grande Renato, né? eu tinha que raspar essa cabeça, não tinha jeito, cara. Foi Cara, maior do que eu. eu tava tão feliz que eu acho que já fazia mais ou menos quase um mês que eu tinha passado no vestibular e ninguém tinha rapado meu cabelo. Eu falei, puta, que sorte que eu tenho, né? Foi no Não. churrasco, todo bonitinho, E né? eu tive vários cúmplices, né, cara? Olha os Pô, cúmplices todos aí, ó. Levanta a mão os cúmplices aí, ó. Tava todo mundo lá. Cris, Olha lá, a Dri, Dri, tava todo a mundo Lu, lá. aí, a Lu. Ah, não, a Lu não tava lá. A Lu aí Mas a também, olha Aninha devia só. estar. Jack, cara, eu Você vou pôr uma viu? foto sua aqui do lado, porque essa galera só vem pra minha live quando você tá aqui, cara, ó. Poder do Ah, Japa. faz isso que é sucesso. Sucesso total, cara. Tá Mas vai lá, escurecendo um Jack. pouco aqui. Mas e aí, Pois é. cara? Meu, tava falando da sua mãe, né? Muito legal e eu já gostava muito dela, cara. E ela, pra quem não conhece, a mãe do Jack tem 1,5 m de altura e fazia as massagens em mim lá. E, cara, muito bom. Ela colocava o pé embaixo do braço, puxava pelo dedo, dava uns cleques e era o que resolvia a minha dor nas costas naquela época. E, cara, era demais, era muito boa. Muito boa a Nossa, minha mãe massagem. adora você. Minha mãe adora você. Você e a Magda, nossa, eram duas pessoas da, da, Mas ela da gosta academia mais lá de que mim ela do que da adorava. Magda, né? Claro. Ah, claro. Claro, né? Você frequentava a minha casa, pô, direto. Pois é, poxa, e os altos churrascos lá, hein? Era o Pô, encontro, point de encontro da galera, né? a parte de o que a gente emagrecia na academia, a parte de engorda era tudo lá em casa, né? Churrasco, macarrão, lasanha, Nossa, era bom, hein? Juntava maravilha. todo mundo lá e tinha um timinho legal, né, cara? A gente saía pra dar aula Tinha, pra todo lugar, levava a rema todo toda lado. junto. Era Agudos, bem legal. Piratininga. A Cris e a Adri também lembra aí, ó. Viemos até pra São Carlos pra dar aula lá. Era, Verdade, a gente foi na casa da sua mãe aí em São Carlos também, umas duas vezes, né? foi legal, foi legal. Fizemos várias. Demos aula em Araraquara, se não me engano, né? Depois demos aula Araraquara. aqui em São Carlos, acho também. Cara, foi Araraquara e São legal, uma Carlos eu não época muito lembro. boa, né? E Uhum, Jack, vamos lá então, cara. Sabe que eu tô num projeto aqui, né, onde eu tô falando sobre superação, cara, sobre é, os segredos e tudo mais. E a gente usa muito sobre os atalhos e os obstáculos, né? Atalho é aquilo que uhum, sempre acelera o processo e que ajuda no processo de superação. E os obstáculos, tudo aquilo que retarda, né, que atrapalha, que fica de empecilho para que as pessoas superem. E eu falo muito de uhum, superação, cara, e eu sempre denomino que não precisa ter um pescoço quebrado como o meu para ter um problema sério para ser superado, mas o poder da superação pode melhorar tudo na vida das pessoas. E sempre pensando assim, não tem nada tão bom que não possa ser melhor ainda, né? Mas potencializado. E você é um cara que me conheceu antes do acidente, a gente tem essa história, e me conheceu durante o acidente, logo quando eu cheguei no Brasil também, me conheceu. sim. A gente teve esse contato e sempre mantivemos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí primeiro dessa reviravolta. Quando você foi avisado do meu acidente, o que aconteceu, como é que foi? Cara, eu acho que foi a Dri que me avisou quando você sofreu o acidente, e nos primeiros 10 segundos eu achei que ela tava zoando. Que ela falou assim, aí, Imagina, a Cris ela fala uma coisa séria em 10 brincadeiras que ela faz, né? não, mas o problema é que não foi nem a Cris, foi a Dri que me Ah, foi a falou. Dri? Olha Foi a só, Dri. verdade. E eu tava esperando, tipo, nos 10 primeiros segundos eu tava esperando ela meio que falar assim, ah, não, foi piada, não sei o que, dar risada. E aí ela contou, na hora foi um choque, assim, né? Tipo, eu meio que travei por os primeiros 30 segundos, depois que caiu a ficha mesmo, né? E daí começou todo aquele desespero da sua mãe de fazer de juntar toda a A grana para campanha te trazer toda, de né? volta, a campanha.
E eu fui lá para Bauru com a sua irmã, uma vez quando a campanha atingiu Bauru, a gente foi fazer uma aula lá na Getúlio, O e eu fui lá com pessoal a sua lá irmã. juntou todo mundo lá, fizeram uma aula gigante na Getúlio, né? Foi. E foi super bacana de poder participar, assim. E fala um pouco E desse evento de Bauru, como é que foi? foi, alugaram um puta caminhão lá, pararam a Getúlio, né? Alugou um caminhão, colocou lá na avenida e a galera em volta do caminhão fazendo aula e os carros que iam passando lá pela avenida contribuíram bastante também. Eu lembro que no final a sua irmã meio que fez uma contabilidade por cima e ela falou um valor. E eu sei que depois de umas horas, depois que ela contou mesmo, tinha dado tipo Muito muito mais. mais do que muito mais. Eu assustei com o É valor nessa que hora tinha que arrecadado. é nessa hora que eu falo, né, que eu me senti, né, abraçado e querido por todo mundo lá, porque, cara, foi mais até do que o dinheiro, cara. Essa campanha juntou muita grana, uma grana pesada, e mesmo assim não foi suficiente, cara. O governo brasileiro ajudou para que fosse feito o transporte, mas eu acho que foi importante esse dinheiro, essa grana gigante, mas esse contato das pessoas e todo mundo não só rezando, mas até mesmo quem não rezou e fez um pensamento positivo só, já contribuiu para que essa energia aumentasse, né, e potencializasse para que eu chegasse vivo, né, cara? Porque era uma Uhum. situação, era uma situação muito, muito difícil, crítica, e a chance de eu não sobreviver era muito grande. Era muito grande. E eu agradeço isso a Pois todo é. mundo. E quando eu falo a vocês, geralmente quando eu falo com as pessoas que participaram disso, é porque é um dos pontos de apoio que eu tenho para não ficar encostado. E eu tenho motivo, né, cara? Quebrei o pescoço. Tenho motivo para ficar encostado o resto da vida chorando, enfim, né? Mas um dos motivos que eu uso para fazer tudo que eu faço, além de mostrar para minha filha que quem quer vai lá e faz, e não ficar inventando um monte de desculpa, né, para poder ter Uhum. essa visão, né, do pai dela produzindo e fazendo alguma coisa, são as pessoas que me trouxeram de volta, cara. Fazendo, trabalhando, rezando na campanha, de tudo mais, para não fazer o trabalho de vocês em vão, Sim, né? sem vão. E Sem foi vão. bem bacana toda essa comoção, entre aspas, que teve. Não foi só em Bauru e São Carlos, foi uma coisa que atingiu nacionalmente, né? Foi o Brasil Foi, inteiro. nossa. Além de eu aparecer E no Jornal Nacional, no Fantástico, teve muita gente Record. ligando para minha mãe, lá Uhum. do Nortão, do Nordeste, e falando que além de fazer doação, eles queriam pôr o nome em diversas religiões diferentes. E o pessoal Caramba. rezou bastante. Eu acho que isso foi uma coisa que potencializou bastante o resultado disso tudo, né? Foi bem Uhum. legal isso, essa parte toda. E sou muito grato, cara, É, muito grato. É por isso que pelo hoje menos eu. Pode falar. nessas horas você vê que, tipo, o humanismo falou bem alto, assim, sabe? Tipo, a empatia. Muita gente que Exatamente. nem conhecia você, tipo, né? Não sabia que você Muita existia, gente. resolveu ajudar. Isso foi bem E bacana. também muitos amigos da época de escola aqui de São Carlos, né? Que não Uhum. que a gente não era mais amigo, mas cada um acaba indo para um lado, né? E acaba Acaba se perdendo o contato um distanciando. pouco. E, cara, nem Sim. tinha WhatsApp, esse negócio de rede social, e Facebook era o que tinha na época. E conectou muita gente, cara, muita gente. Sabe? Chegava pessoas assim para me visitar lá em Ribeirão, ou para ir no hospital, enfim, né? Que eu falava assim, caraca, meu, olha só o tamanho disso, né? De Que pessoas atingiu, né? mobilizadas e que apareceram de Sim. novo. Muito, foi fantástico, isso foi demais. Muito Foi. legal. Foi uma coisa bem grande. Sim. E nessa Aí época, me conta mais, você estava aqui em São Carlos já, né? já estava em São Carlos. E daí, quando você chegou no Brasil, você ficou, acho que uns meses ou um mês no hospital, não foi? Em Ribeirão. Em Ribeirão, depois eu fiquei na casa da minha É, tia, né? né? Para Foi continuar o quando eu processo resolvi de visitar. reabilitação. Foi.
Nossa, aquela vez que eu fui na casa da sua tia, que foi a primeira vez que eu te vi, eu fiquei mal depois, viu? Você estava acostumado a ver uma pessoa, puta, super pra cima, sempre te levando lá pra cima, né? Tanto em questão pessoal como profissional. Que todo mundo que acompanha a nossa história, assim, os amigos, eu sempre deixei bem claro que eu entrei na educação física por inspiração sua, né? Você me inspirava muito e era Legal, o meu cara. sonho. Fico Queria dar muito aula de body feliz por combat isso. porque e daí de repente te ver assim numa cama sem conseguir se mexer. Nossa, eu lembro que aquela noite quando eu saí de lá, nossa, eu chorei bastante. E aquilo foi, na Daí, verdade, o começo de tudo, né? Eu ficava só na cama, eu estava sim, configurando como seria tudo daí para frente. Eu não sabia de um monte de coisa, né? Eu não tive ninguém que sentasse do meu lado e falasse assim, ó, você vai precisar de tal coisa, as coisas vão ser assim daqui para frente. Então foi muito difícil esse começo, né? Mas com aham, certeza esse imagino. apoio e meu, pode ter sido uma visita que você fez lá, mas foi um, uma ajuda e tanto, e você não imagina como foi, cara. Mas vai lá, continua aí. Então, daí a segunda vez que eu te visitei, você já estava em São Carlos. E desse Foi. tempo, da primeira para a segunda visita, eu já senti que você tinha mudado muito. Eu até comentei com o Vi. E, assim, nesse período entre o Ribeirão Preto e São Carlos, deu algum clique, assim, em você Deu, que eu cara. senti muita diferença? Deu. Na verdade, foram vários, né? Eu chegar vivo no Brasil foi o primeiro. Aí eu consegui sair do respirador mecânico e consegui sair do hospital por uns 5 meses e meio de hospital total, em 3 países diferentes. Fora Caraca. no avião que eu passei por cima do mundo inteiro quase, né? Aham. E quando eu saí do hospital, eu ainda tive que ficar em Ribeirão para poder fazer as sessões de hiperbárica que eu fazia e para poder voltar, né? Começar toda essa reabilitação e aprender de novo como seria a minha vida. E quando eu cheguei em São Carlos, foi exatamente um ano depois que eu cheguei no Brasil. Talvez aí uns 6 meses depois que você me viu, porque eu saí do hospital já era meio do ano. Eu cheguei aqui em São Carlos, não tenho muita noção de tempo, mas provavelmente uns 6 meses, né? E em Ribeirão eu ainda Caramba. ficava muito na cama, precisava de ambulância para poder ir de um lado para o outro. Eu não tinha uma cadeira de rodas ainda adequada, né? E quando eu vim para São Carlos, aí sim eu já tinha pelo menos uma cadeira de roda. E para me colocar em cima de uma cadeira de roda, eu precisava de uma cadeira de roda reforçada na época, né? Então Grandão, né, pô? e eu tinha que acostumar a ficar sentado, porque eu falo que eu virei literalmente um saco de batata, né? Era grande, pesado e desajeitado. Cara. E aí eu tinha que ficar, enfim, né? Me acostumar com aquela vida toda. Quando você veio para me ver aqui em São Carlos, eu já estava bem melhor nesse ponto, porque eu já não precisava ficar mais na cama o dia inteiro dentro de um quarto. Pelo menos eu já podia sair e ficar na sala um pouquinho, né? E, cara, Uhum. é uma pouca mudança, mas para quem está preso dentro de um corpo e só costuma ver o teto, e, cara, é uma mudança gigante. E as coisas na minha vida foi exatamente esse o clique, né? Nesse tempo que eu fiquei em Ribeirão, meu pai quebrou a casa inteira, quebrou assim, né? Abriu, Verdade, tinha abriu muita. as, abriu as portas, melhorou aqui a porta do meu quarto, abriu a porta do banheiro, arrancou os vidros todos lá do banheiro, mudou tudo lá para que pudesse entrar a cadeira de banho, botou rampa para todo lado. Então, quando eu vim para cá, as coisas já estavam um pouco mais encaixando, né, de como seria a minha vida daí para frente. Uhum. E isso tudo foi passando por vários processos, né? E esses processos todos foram gerando muita alegria, no mínimo de coisa que eu conseguia, Uhum. e foi me tirando daquele situação desagradável, eu diria, né, que eu estava. E eu precisava, cara, mostrar para as pessoas que investiram tanto tempo em mim e, na verdade, tanto esforço, porque até não só as que rezaram, mas as que fizeram os eventos, fizeram todo esse pedágio, que foram lá me buscar. O meu irmão, né, cara, que salvou minha vida e que largou tudo, cara, e foi lá me buscar. E eu não podia deixar esses caras pensando que foi tudo em vão. Então, daí pra Uhum. frente, eu comecei. Já tinha uma cadeira,
eu conseguia ir pelo menos para a sala, conseguia ir para a mesa para comer. Eu fui adaptando uma cama melhor, fui adaptando um transferidor melhor, né, que é aquele tipo de um guinchinho que me tira da cadeira e põe na cama. E aí as coisas foram melhorando, né? E esse foi o clique todo, com muita base em vocês, cara, no suporte e nessa alegria que vocês me traziam, né, cara? E é bom ver, Bacana, foi assim, muito importante. a mudança que teve na nossa vida e como você está levando isso hoje em dia, apesar de todas as dificuldades que poderiam, é o que você falou, você tem motivo de sobra para que você pudesse se encostar e falar, meu, não tem mais jeito, né? E a gente, às vezes, um problema tão besta, a gente acaba se revoltando com umas coisas tão bestas que a gente, se a gente para Foi para daí, pensar de como que você tá lidando é, com a vida, você fala, meu, que vergonha de ter esse e foi pensamento aí, hoje. foi assim que saiu essa ideia, né, desse projeto todo e de poder falar com as pessoas de uma forma mais aberta, né? Primeiro, cara, Uhum. porque eu passei por dentro de uma situação muito intimamente, eu diria, profundamente. E aí eu comecei a identificar que algumas dessas fases que aconteceram comigo aconteciam também com outras pessoas com problemas mais não simples, porque cada um que tem um problema, esse é o problema mais sério, né? Sim. Aham. E eu dizia até, eu falava assim, olha só, mas calma, porque daqui a pouco você vai sentir tal situação. E dali para frente, você precisa pensar dessa forma para poder pensar acontecer tal coisa. E as pessoas se assustavam porque elas me perguntavam assim: poxa, como é que você pode falar tanto assim? Você tem uma bola de cristal, como é que você acertou o que, que eu ia sentir, o que, que ia acontecer? E eu falei assim: poxa, não é a bola de cristal, é porque eu passei por isso tudo, eu vivi isso tudo, né? E quando o pessoal fala de fundo do poço, eu fui fundo, né? Fui lá no fundo. E Bem fundo, superei, né? cara, e superei. Então hoje eu uso tudo isso, uso, né, não só minha forma física como um veículo, mas tudo isso que eu passei como combustível para mostrar para as pessoas que pode ser difícil, mas é possível, cara. E se é possível, a gente tem como fazer. Costumo falar que onde Entendi. tem 1% de chance, a gente põe 100% de esforço, né? E não é à toa que você está aqui hoje também, porque você é um cara que foi para o Japão para trabalhar, voltou para o Brasil, Caraca, fez foi. faculdade, trabalhou, mudou de cidade aqui no Brasil para melhorar de emprego. Hoje está trabalhando no Canadá e está na luta, né, cara? Então, para falar de superação de tudo isso, conta um pouco dessa história aí de que você teve que enfrentar da vida toda aí, né? Desde o Japão lá. Caramba, nossa, morar fora do país, assim, sempre foi. Não digo que é problema, porque graças a Deus, tipo, eu morei no Japão e agora estou morando no Canadá, que são considerados países de primeiro mundo. Então, a qualidade de vida que a gente tem morando aqui é bem melhor. Mas eu sempre tive muito problema com o idioma. Eu sempre tive muito problema em aprender outro idioma. Japonês, olha, ao todo eu fui para o Japão 2 vezes, ao todo foram quase 7 anos morando lá. E até hoje eu não sei falar japonês tão bem. Inglês também, nossa, o que eu falava, que eu falei na minha vida, não vou aprender inglês, não vou aprender inglês. Que eu tinha raiva Aí, de aprender inglês, porque as professoras que eu tive no colégio, eu tinha raiva delas, não sei porquê. E a eu Cris é professora de sempre tive. inglês, ó. É por isso que você tem raiva da Ui, é Cris também. verdade. Nossa, pode ser, né? Descobrimos. É, mas depois a Mas e gente aí? pode E aí fazer a uma água, live disso a água aí. bateu na bunda e você aprendeu inglês de Você uma você forma tem que aprender. natural, né? Sim, é o que Bacana. convivendo aqui. Eu fiz um pouco de inglês, acho que 6 meses antes de eu vir para cá, com um amigo meu aí de São Carlos, mas, tipo, eu não conseguia falar. O meu listening sempre foi melhor do que o speaking. Eu tinha vergonha de falar, então, esse problema de língua, assim, foi sempre eu acredito que o maior problema de morar fora. Resolveu, né? Sabe quando não tem Tá se outra opção, resolvendo. né? Quando você estava Você tem aí e que, não tinha outra opção, foi o que eu tive sim, que ir fazer também, né? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, e por quê, né? Talvez tenha
sido até nessa pergunta. E o porquê é porque eu não tive outra opção. O meu problema é irreversível e, cara, ou eu ficava encostado reclamando o resto da vida e enchendo o saco de todo mundo, né? Ou eu levantava literalmente e via o que sobrou, né? E foi só a Uhum. cabeça que sobrou, literalmente, né? E vamos ver o que dá pra gente fazer. É ver uma situação sempre positiva, não importa o quão negativa tenha sido o fato antes disso. E aí, tipo, você foi lá pra Indonésia sozinho, pô. Eu vi aqui, pelo menos eu vim com o Vinícius, eu tinha em quem apoiar, né? E você foi pra lá sozinho. Eu falei, caralho, Mas naquela época o Renato foi. é a vida preparando a gente. Você não sentiu também que você passou um tempo no Japão, voltou, daí profissionalmente você mudou de cidade para trabalhar e teve que se virar. Então é a vida preparando a gente de repente, né? Sim. O mais É, eu acho fantástico que disso, pode falar. se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu já teria desistido daqui, pra falar a verdade. E eu acho que Exato. todas essas mudanças aí que você falou realmente, de Japão, de ter morado sozinho no Japão, de ter morado sozinho em São Carlos, realmente me fez ter um pouco mais de força para acabar Cara, e é a superando vida aqui também. preparando a gente, né? Quando eu achei que a vida tinha me preparado, depois de tudo que eu vivi, para mudar para a Indonésia, e a Indonésia ainda tem uma cultura muito diferente, é um país muçulmano, né? E não pela Aham, religião, mas pela cultura. Eu não tinha nenhum amigo, porque meus amigos ficaram todos aqui, eu fui sozinho. Então cheguei lá, cara, exato. eu tive que começar tudo de novo. E o primeiro ano foi muito, muito difícil, porque eu não sabia aonde comer, eu não sabia, enfim, né? Lá não E, tinha mas muito brasileiro para você. não, até tinha alguns, mas a gente não se encontrava com muita frequência, porque a gente rodava, né? Onde eu estava em uma academia, eles estavam em outras academias, Ah, e entendi. para não ficar tudo na mesma academia. Então a gente se via muito pouco. E na verdade, enfim, né? Eu tinha que sair do lugar, não podia ficar dependendo muito só de brasileiro e tudo mais, né? Aham, Então eu acabei que comecei a comer comida de lá, comida local, e me dei bem. E através da bicicleta, né, comecei a fazer um monte de amigo aí foi bem, aí começou a ir bem tudo, todas as situações. E era a vida me preparando para aquilo. E olha que engraçado, quando eu achei que a vida tinha feito tudo isso para me preparar para aquilo na Indonésia, na verdade era só a veio vida me preparando e me treinando, não só fisicamente, mas mentalmente mentalmente. para enfrentar tudo que eu enfrentei, não só com o acidente, mas com esse. Foram 45 dias, né, 47 dias até eu chegar no Brasil. E, cara, que eu não sabia se eu ia sobreviver, que eu não sabia o que ia acontecer, que eu não sabia de nada. Então foi uma situação assim. Depois que eu estava aqui no Brasil, já ligado no respirador do hospital lá em Ribeirão Preto, e que estava tudo certo, com a minha mãe do meu lado, com a mão na minha testa, aí as coisas fizeram assim, poxa, aconteceu, né, cara? Aconteceu e deu certo. Então você vê, a Uhum, vida sempre prepara a gente para que a gente possa aprender com tudo isso, né? sim. Você não Essa sentiu? semana mesmo, esse final de semana mesmo, eu não lembro o que eu estava fazendo aqui na cozinha, mas foi uma coisa tão besta que saiu alguma coisa errado e a gente já tinha combinado essa live. E eu fiquei, nossa, foi uma coisa tão besta, mas me deixou tão bravo. Depois eu lembrei da gente ter combinado de fazer essa live. Eu falei, caralho, o Renato passando por tudo isso sem tão positivo e eu aqui com essa porcariazinha, tipo, achando que é o fim do mundo. É, E cara, é mas bacana a maneira que você ainda influencia, assim, na, essa na influência, minha na vida, assim. verdade, o que eu mostro para as pessoas é que quando a gente tem um dia ruim, que nem você teve, tá tudo bem, cara, tá tudo certo. Eu também aqui, de vez em quando, levanto chutando as portas aqui e tenho meu dia ruim, né? Como se eu pudesse chutar a porta, né? Nem levantar e nem chutar a porta. Mas assim, são os dias ruins, né? Mas tudo bem, cara. Uhum, Na verdade, a gente tem que treinar a nossa mente para que os dias ruins não nos afetem mais como afetaram das primeiras vezes. Faz uhum, sentido? Olha só, se você está dirigindo e tem um buraco, você cai com o carro e amassa a roda. Na próxima vez que você passar por lá, você já vai diminuir a velocidade, talvez no buraco não faça tanto estrago. Na terceira vez, você já desvia do buraco.
Na quarta vez você consegue escolher outro caminho, outra rua e fica livre do buraco. É assim que acontece com os nossos problemas, né? Ter um dia ruim, tá tudo certo, tudo bem ter um dia ruim. Não tem nada de errado. Mas a gente tem que aprender com isso para que os próximos dias ruins não nos afetem tanto quanto o primeiro. Principalmente se for com os mesmos problemas, né? E as pessoas às vezes têm o mesmo problema durante a vida inteira e não aprendem com isso. Esse é o ponto principal que as pessoas precisam aprender, né? Treinar a mentalidade para tudo isso. Eu acho que treinar essas coisas ainda, principalmente nessa pandemia, acho que é muito necessário, é muito preciso, porque você fica trancado, assim. E é engraçado, esse negócio da pandemia. 4 meses que a gente está preso e você já faz quantos anos que está praticamente preso, né? E você continua dando lição de vida pra gente, assim. Para mim não muda muito, porque eu continuo no meu quarto, né? Para quem não conhece, Exato. eu estou no meu quarto, eu pendurei a bicicleta aqui e estou no meu quarto. E tudo Pois bem, aí, a né? gente com 4, 5 meses preso em casa, achando que é o fim do mundo também. Então, Pois é, que esse é o problema. Quando a situação ruim acontece, cara, não importa o quão ruim ela seja, a gente tem que treinar a nossa mente para ver todos os pontos positivos que isso traz. E, cara, quando a situação é positiva, é boa, é alegre, é fácil a gente dar risada e achar tudo bom. O difícil é quando a situação não vai tão bem, tá? Ou é catastrófica, enfim. E a não é gente vê o aquilo que ponto você espera. positivo. A gente vê o ponto positivo disso, né? Então, às vezes as pessoas ficam só perdendo energia, perdendo tempo com as situações negativas, com o que a situação negativa que qualquer problema gera, e sendo ele temporário ou definitivo, gasta muita energia com isso. E, na verdade, aí, o que a gente tem que fazer é procurar por soluções ao invés de procurar por desculpas, né? E ver, né, ter esse mindset mais preparado, né, que a gente chama de mindset de crescimento, e ver as oportunidades todas que qualquer situação problemática pode trazer, não é? Uhum. E daí a gente vê, porque tudo bem, essa pandemia tem muita gente morrendo, muita gente passando fome, tá difícil realmente. Mas algumas coisas boas as pessoas têm que tirar disso. Algumas pessoas aprenderam a limpar a casa, cuidar da própria roupa, outras aprenderam a fazer comida, outras estão passando muito mais tempo com a família, estão tendo essa oportunidade de ter esse Sim. resgate familiar e tudo mais. Então, em meio ao caos, a gente vê muita coisa positiva. O que a gente não Positivo, sim, pode é ficar acontecendo. parado pela negatividade, né? Ficar aí, tipo, achando que o mundo vai acabar e, enfim, né? Uhum. Acho que a galera não tá acostumada. Hoje em dia é tão normal ter que viver fora de casa no trabalho. Quando você fica dentro de casa, eu acho que muda completamente a vida da pessoa. A pessoa meio que enlouquece, né? As pessoas E, precisam tomar cuidado com o que elas pedem, né? Porque sempre falavam assim, cara, trabalho tanto, eu queria ficar em casa uma semana inteira sem ter nada para fazer. verdade. Agora tá Tá reclamando que ele ficando. quer sair de casa e quer ir pro trabalho, né, meu? Aguenta 5 meses aí, filho. Para ninguém nunca mais reclamar, né? É verdade. Aí, ó. Você consegue já enxergar essas coisas positivas que eu Tá vendo? não pensava também. Mas cara, tudo faz sentido. Tem outro ditado que fala, né? Aquele ditado que diz: quem procura sempre acha. Então, meu, É, talvez alguma coisa que não é errado para você, alguma pessoa vai olhar e vai dar um jeito de ver uma situação errada lá e tá errado. Então, o que tá certo para um pode realmente ser errado para outras pessoas e tudo bem, né, meu? O problema é as pessoas se limitarem por acreditarem, a gente chama de crença limitante, né? Por acreditarem que alguma coisa os bloqueia e uhum. se deixar levar por um bloqueio, ainda mais um bloqueio psicológico, um bloqueio, enfim, né, é muito triste, né? As pessoas teriam condições de serem mais felizes, só basta querer, né? Esse negócio do psicológico é bem problemático para qualquer pessoa, né? É A bem Liliana aí, ó, problemático. família Tamarose tá Ah, Lili, olha. tranquilo, Lili, Lu, Cris. só aparece quando você tá aqui, ó. Gente, amanhã tem live com o Jack de novo, viu? Às 8 horas. Apareçam aqui. Ah lá. Vou mandar fazer uma máscara minha
Você coloca uma máscara assim minha. Vou pôr uma foto aqui do lado. Opa! Pega a foto que eu te mandei pra você colocar aí no anúncio da live. Naquela foto eu tô bonitinho. Boa. Pode usar aquela foto. Legal, Eu tô olha com a Cris cabelo. aí. Cara, mas você passou a tarde inteira arrumando esse cabelo e tá de boné agora? Não acreditei a hora que eu vi. Pois é, velho. Tá muito cagado. Tá, vou ficar um pouquinho sem o boné. Não vou deixar a hidratação sem vão também, não, vai. Pois é, né? Ah, o Vi Ô, chegou Jack, aqui. Tá aqui. cadê ele? Tá por aí? Fala pra ele dar uma alô pra Tá gente aí, aqui. se ele quiser, se ele sentir à vontade. Pera aí um pouquinho. Olá, E aí, Vi? tudo bom? Deixa eu Vai ver. entrar aqui. Pera, Deixa eu pera, entrar aí. traz a cadeira aí. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Tô bem, e você? Ô, bom te ver, cara. Bom te ver também. Faz um tempo aí, né, meu? Participa Ô. do papo com a gente aqui, maior prazer. Ah, eu A tava gente tá- escutando. Legal, cara. Isso que eu ia falar. A gente tá falando aqui sobre superação em épocas difíceis aí, né? E tudo mais da preparação mental. Conta um pouco aí Uhum. de você, se apresenta pro pessoal aí que tá te vendo Olá. agora. Meu nome é Vinícius, sou marido do Jack, né? E tô fazendo doutorado aqui no Canadá. Eu que arrastei. Oi, todo mundo. Eu que arrastei ele pra cá, desculpa. Toda Mas, mudança é então, pra melhorar sempre, né, cara? Com certeza. Então, pra mim foi difícil também. Eu ouvi ele falando, o Jack falando que foi difícil com ele por conta da língua e tudo mais. Só que é engraçado, porque por mais que você tenha. Você fala bem inglês no Brasil, ou que seja, tem os testes falando pra você que você tirou 10, 9, 8, e abacate. Quando você se chega num lugar que todo mundo é nativo, falando aquela língua com uma maior facilidade, que você tem que passar tempos ainda no seu cérebro processando, apesar de você estar mais acostumado com a língua, não é tão automático como nativo, você tem a tendência de se diminuir perante a tudo. E aí que você pode entrar na onda ai, que cuidado, não consigo falar, e assim você vai, né? E aí que entra a parte da superação, que você tem que superar a sua autossabotagem de pensar que que você não consegue se comunicar e além disso e tentar. Até você perceber que você realmente consegue e as pessoas é automático. Você fala, E o entende, mais aí o seu cérebro importante não é, processa. o mais importante não é falar um inglês perfeito, e sim se comunicar de uma forma satisfatória, né, respeitosa com as outras pessoas. E faz Caramba, Exatamente. quando eu sentido, né? trabalhava no restaurante, o dia que eu fiz a primeira piada com o meu amigo lá, canadense lá no restaurante, eles pararam, olharam pra mim, tipo, falaram assim, eu não tava esperando isso de você. Daí, a partir daquele dia, nossa, foi só, tipo, ladeira abaixo naquela cozinha do restaurante, porque A língua aí limita um pouco, né? sim, que daí eu comecei a me sentir bem familiarizado com o pessoal lá, e me libertou bastante depois daquele dia. Foi Aconteceu bem comigo gostoso. também, cara. Eu cheguei lá na Indonésia e eu tive que estudar, cara, porque também não dava para falar e já tinha uma outra pegada que o pessoal esperava uma coisa, um inglês melhor. E, enfim, eu tinha que aprender mesmo, né? E eu fui estudar, fiz Uhum. mais uns 3 anos e pouco lá de inglês com uma sul-africana e foi muito legal, cara. E é aquela hora que não tem a tradução para o português para a gente aprender, né? Então, ou aprende inglês, ou é inglês mesmo, não Ou tem aprende. jeito. E é bacana. Ô, Vini, me fala aí, como é que tá o doutorado? Termina quando? A pergunta que não quer A calar. superação dele. Ó, isso é gatilho, tá? Não, mas de brincadeiras à parte, não é um processo tão simples assim eu falar o dia que vai terminar. Eu tenho uma meta, a minha meta é fevereiro, eu tenho que defender em fevereiro. Principalmente Entendi. porque o nosso visto expira em março. Nosso visto expira dia 31 de março. E aí a gente tem que renovar para um outro visto. Se eu continuar no doutorado, eu vou ter que acabar ficando no study permit, que seria o estudo da permissão de estudo, tá? Se eu Entendi. conseguir defender o doutorado antes disso, eu já consigo aplicar para permissão de trabalho mesmo.
E aí eu posso procurar um Entendi. emprego melhor aqui efetivamente. Então eu estou me colocando este prazo de fevereiro, que não depende só de mim, depende do meu orientador de negócio, depende de outros milhões de fatores que não me envolvem. E eu estou tentando isolá-los, eu estou tentando pensar só no que eu tenho que fazer Foco no que você para eu pode mandar. controlar. Exatamente. O V é mais prático Legal. nessas horas. Eu sou completamente complicado. Já ia estar se Eu desespero. descabelando. Nossa, eu desespero por tão pouca coisa. Te Mas conheço, te teve conheço. momentos de falta de controle também. Não foi tudo bem controladinho, tudo bonitinho, tudo É o que a gente estava falando agora, né? esquematizadinho, bonitinho, não. Tudo bem que a gente tenha dias ruins, né? O problema é a gente não aprender com isso e deixar isso tomar conta da nossa vida, né? Aí Exatamente. faz parte. Uhum. Eu acho que uma lição muito importante que eu tive ao longo do meu doutorado e é que, tipo assim, se tá bom, se tá fluindo, você pode ficar mais calmo, entendeu? Não precisa ser exatamente do jeito que você quer, não precisa ser da perfeição que você quis. Tenta dar uma relaxada nesses parâmetros também. E, e, aquela, e, e aquela coisa, né? Tente controlar o que você consegue controlar. E aquilo que você não consegue controlar, apenas aceite, porque não tem nada É que você mais, possa fazer. é mais um poder sobre as expectativas, né? As situações Exatamente. acontecem, as situações acontecem exatamente como elas têm que acontecer. A diferença disso tudo é a expectativa que a gente põe em cima disso. E às vezes a gente pode se machucar, não se machucar, mas se frustrar, né, de uma forma ou de outra, dependendo do tanto de expectativa que a gente põe naquilo. Sim. Uhum. Então a gente só tem que controlar, de Exatamente. repente, essa expectativa não chega nem a ser uma ansiedade, mas pode até se tornar um problema aí de ansiedade, controlando o que a gente espera das situações. A gente tem sempre que fazer o nosso melhor, pensando em manter boas energias, canalizar sempre boas energias ao nosso redor, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e não esperar muito delas, porque a gente pode se frustrar e elas vão acontecer sempre da melhor forma que a gente puder fazer, né, com que elas aconteçam. E o que a gente não pode controlar, que seja o melhor jeito também, né? Depende só do que a Uhum. gente Exatamente. pode controlar e fazer para esperar disso tudo. Exatamente. Não é? É. Sim. E Ratão, Mas e quando que você aí? vai vir aqui visitar nós? Eu tô agora, cara, com essa história de pandemia, eu tô guardado aqui em casa, Ah, literalmente. Todo mundo. Cara, eu ando não, né, de cadeira de roda, mas eu ando acho que deve dar uns 10 metros por dia, porque eu saio, não, ando mais porque eu vou pro banheiro tomar banho e volto. E daí eu vou pra cadeira, venho pra cá pra poder trabalhar, pra poder fazer minhas coisas e faço daqui mesmo a live, daqui a pouco eu volto pra lá, vou pra cama. Sabe por quê? Eu passei desses 5 meses e meio que eu fiquei em hospital, 3 meses e meio deles foram ligados no respirador mecânico, cara. Então, cara, Então você sabe como é que é, né? essa pandemia tem dois problemas agravantes. O primeiro de ser uma pandemia e uma coisa mundial que não tem uma cura imediata, e o uhum. segundo de ser respiratório e ter que ligar esse respirador mecânico de novo, cara. Falei, meu, ainda falei assim, se por um acaso eu tiver que ir pro hospital e tiver que ligar o respirador mecânico, acerta o mesmo buraco da outra vez, né? Porque já pensou, Né? cara? Mas é É sério, Caramba. cara. complicado. É Aham. sério. E é dessa É bem. forma, né? E aí de poder sair para ir visitar, quem sabe, né? Nunca descarta uma possibilidade. A gente pensa positivo e um dia pode acontecer. Quem Que sabe? caramba, Renato, o Canadá é tão assim para pessoas com deficiência física que é tão adaptado, É bastante a adaptado. cidade inteira toda adaptada. Acho que ia ser uma maravilha assim para você vir aqui conhecer assim, daria para te levar para muitos lugares para. Que Que é bem legal, tranquilo cara. mesmo. Não, morro de vontade de conhecer, né? Mesmo porque a América do Norte inteira em si era o meu último ponto de interesse, não de interesse, mas
de meta para conhecer, né? Então Uhum. eu pude estar da última vez que eu contei, são mais de 50 países por onde eu já passei, Caraca. trabalhando, pedalando ou passeando, né? Quando eu tinha que voltar lá da Indonésia, eu tinha que passar ou pela Europa em algum lugar, ou sul da África, enfim, né? Uhum. Dubai e tudo mais. Então, e eu tinha essa curiosidade, mas eu ainda não tinha chegado ao momento de eu poder ir para os Estados Unidos e tudo mais, mesmo porque era uma logística um pouco mais trabalhada, né? E Uhum. acabou Uhum. ficando e é um lugar que eu nunca estive, né? Que é Canadá e Estados Unidos. Mas, enfim, né? Os desafios são outros e é muito mais fácil, acho, que eu poder ter condições de ir para os Estados Unidos e Canadá do que de voltar para a Ásia, porque Pra lá. exatamente por isso, né? As condições daí são muito Sim. boas, as daqui São. são ruins, mas as da Ásia, meu amigo, então é Caramba. complicado, Nossa. né? É complicado. E outra, você teve lá na Ásia, no Japão, Japão, Austrália, Nova Zelândia, é uma parte, Singapura, são os pontos de ouro da Ásia, né? Mas alguns lugares é muito complicado essa aceitação, né? Esse envolvimento e adaptação de tudo que você precisa lá. Não tem. Isso sem Sim. contar que eu já precisei de várias vezes pedir alguém, todas as vezes que eu fui para Brasília, né, no Sara, fazer reabilitação lá no Sara, e que eu tive que ficar em hotel, precisava pedir lá para a recepção para mandar lá o manobrista e o porteiro para me ajudar a me pegar da cadeira e pôr na cama, e pegar da cama e pôr na cadeira. Então a gente Putz. vai adaptando do jeito que dá, né, cara? Nossa, eu Mas lembro. é, Ó, mas é difícil, mas é possível, né? Então a gente faz acontecer, entende? uhum. Sim. Você teve muita dificuldade para começar a dar aula lá na Indonésia, Renato? Por causa Então, da Jack, língua? Jack, acho que não, porque eu me preparei, né, com o Walter, lembra do Walter? Walter me deu aula de Valtinho, inglês nossa, adorava também. ele. Se bem que eu tive 20 e poucos dias para ir embora, né, quando eu resolvi para poder sair. E tive que resolver tudo, vendi todas as minhas coisas. Na verdade, eu só não vendi 2 malas de roupa para dar aula, a minha bicicleta e a minha filha. O resto, eu vendi tudo, Mauro. E daí Que eu fui nossa, embora. eu. E aí, para dar aula, cara, a gente focou bastante, porque são comandos, né, na verdade, então não tem muita interação. Sim. Então, para dar aula em inglês foi muito, não fácil, mas foi muito. Começou de uma forma muito simples, e daí eu fui melhorando, né? E chegou até o ponto de eu já conseguir dar até aula em Bahasa. Eu conseguia dar aula em Bahasa Indonésia, eu conseguia dar aula em Bahasa Malásia, mas eu não conseguia conversar, porque fazer uma pergunta, entender a resposta, mas eu conseguia brigar com o motorista do táxi, fazer troco, enfim, né? E começou assim com o inglês também, eu conseguia já, e lá na Indonésia, ainda na Malásia, Tailândia, Singapura, bom, se bem que Singapura fala inglês, mas são lugares turísticos, e locais turísticos, eles sempre falam inglês, né? Então era muito mais fácil do que no Japão, por exemplo, e no Brasil. Se você chegar na academia aqui no Brasil ou no Japão falando inglês, dificilmente vai conseguir alguma coisa, uma matrícula, alguma coisa, né? Uhum. Uhum. Eu lembro quando eu comecei a dar aula aqui, meu Deus, o céu, era tão pobre de vocabulário Ó, assim. E daí eu ó fiquei pensando, puta, será que. O Fernando Leão aqui, lembrando que eu não vendi o saxofone também, ó. O saxofone eu toco desde moleque, cara. Tá Sério? guardado. Desde os Eu não 8 anos, sabia quando eu dessa aprendi não. música. Pois é, cara. Mas vai lá, Caramba! acabei te cortando, manda bala aí. Não, então, mas quando eu comecei aqui, eu tinha um vocabulário muito pobre, então eu sentia muita dificuldade da aula, assim. Mas eu ficava pensando, puta, será que o Renato teve essa dificuldade também? Mas depois aqui tem muito chinês e coreano, daí a coordenadora virou para mim e falou assim, ó, quanto ao inglês a última coisa que você precisa se preocupar. Porque a gente mesmo, que é canadense, dá aula em inglês. A maioria das alunas Ninguém aqui entende. são vozinhas. São umas vozinhas chinesas que lotam as aulas. Ela fala assim, ó, a gente dá aula e provavelmente elas não entendem nada do que a gente fala. Então, Dá tipo, risada e manda bala.
É, daí falei, beleza. Aí que, quando eu tava dando aula, foi aí que começou a deslanchar um pouco mais. Ó, o pessoal falando aí que não sabia que eu tocava saxofone. Ninguém foi lá Eu na também não despedida sabia. do Tadal, né? Lembra quando o Tadal foi pro Japão? A primeira vez? A gente fez uma despedida lá no bar lá do pai dele? Na rodovia? Cara, eu não lembro não, Renato. Não. A Cris tava Não. lá, ó. A Cris tava, a Dri tava. É. Olha lá, ó. Caraca. O povo falando ali, eu sabia. Olha lá, no Shinohara, ó, tá vendo? A Magda aí Será também, ó. será que eu fui nessa despedida? Não sei, cara. Eu não Provavelmente lembro. não, né? Você não lembra? Ah, será que eu tava O no Japão? karaokê, olha lá, a Magda tava lá também, ó. Ah, eu já tava no Japão, que eu lembro que o Tadal foi lá, foi pro Japão e me encontrei com o Tadal lá. Ah, você tava lá nessa época. Eu já tava Olha lá aí. então. É isso aí. Ah, Cara, a tia. gente fez muita coisa, né? Foi muita coisa legal que a gente tem pra contar Pra por aí, né? caramba. Nossa, Jack, naquela cara, mas o época nosso lá. tempo tá chegando no fim aqui já. Nós Eita. estamos com Nossa, passou rápido. 5 minutos contados. Cara, passa, a gente começar a falar. Talvez a gente tenha Aham. papo aí para mais várias lives, né? Para poder bater papo e Opa. tudo mais. Agora que o medo da primeira já passou, né? Caramba. A próxima o cabelo fica certo. Espero, né? Não, Mas cara, hidratado foi tá. muito bom. Tá hidratadinho mesmo. Pois é. Ah, Eu só mas foi queria, bom. eu queria, antes da gente terminar aqui, reforçar o convite, né, para as inscrições para a primeira jornada sobre o segredo da superação, onde eu vou fazer 5 aulas práticas e mais 5 mentorias ao vivo sobre como superar qualquer tipo de problemas, tá? Do dia 10 ao dia 16 de agosto agora. As inscrições para isso estão aqui no link da minha bio, tá lá no Instagram, pode clicar lá e se inscrever até mesmo para ser selecionado entre os 5 que vão receber essa mentoria ao vivo. E Jack, queria deixar com vocês agora aí, com você e com o Vini, para poder fazer as recomendações finais e agradecer a todo mundo. Fiquem à vontade. Ah, bom. Nossa, eu fiquei super feliz de ver a galera da nossa época, principalmente. Liliana, Cris, Dri, a Sindri, a Magda. Foi bem bacana de reunir todo mundo assim, mesmo todo mundo estando longe, né? Você em São Carlos, eu no Canadá, a Cris lá no interior de São Paulo, Magda em outra cidade também. E eu acho que a gente tem que aproveitar A Cris não essas mora no tecnologias. interior, não. Ela mora na beirada do estado lá. Na praia, ó, mas pelo menos ela tem praia lá, né? Pô? É um lugar bom para visitar. Se não der para ir para o Canadá, nós vamos para a praia. Opa! E ela tá me Sempre devendo vale, um japa sempre ainda. vale. Ela sumiu, mas ela tá me devendo um japa ainda. Que eu não esqueci, não, hein? Olha só. Lazarenta, paga ele. Eita. Mas é bem bacana, assim, eu fico muito feliz por causa dessa live, assim, ter conseguido ajudar a reunir essa turma old Que school. legal. Quero ver todo Aninha mundo aí nas minhas também. lives daqui pra frente, hein? Um monte de gente aí. Mas, Jack, cara, Sim. a gente tem mais 2 minutos aqui, ó. Fiquei muito contente. Eita. Obrigado por ter participado aí, por ter topado participar desse projeto e contar um pouco da nossa história, né, cara? Principalmente da minha história, que é o que chega até as pessoas, o porquê disso tudo que eu faço e que o sentido que isso tudo faz, principalmente para mim. E se eu posso ajudar outras pessoas, faço com muito agrado, né? Faço com muito orgulho. E agradecer a vocês, né? Vocês dois aí que o Vini acabou chegando e deu tempo de terem participado, cara. Obrigado pela presença de vocês, ilustre. Imagina, obrigado pelo convite. Nossa, Renato, mas assim, tipo, continua fazendo isso mesmo, porque é muito bacana ver, assim, a superação que você teve, porque, principalmente para eu que tive daquela primeira vez em Ribeirão e te ver hoje, caraca, meu, é uma mudança, assim, muito, muito grande. Legal, aquela né, sensação de que eu tive logo depois que eu saí da casa da sua tia, de que eu chorei à noite,
tipo, te vendo hoje já não tenho mais aquela sensação, sabe? É muito bom te ver Que bom, feliz né, cara? assim. Eu tive que me superar Tipo, também nesse ponto das sim. pessoas me verem com outros olhos e enfim, né, cara? Então, a gente tem que se superar todos os dias, porque um tijolinho de cada vez a gente constrói, né, um muro gigante e a gente constrói a nossa vida, né? Então, a gente se superando é a única forma da gente ter mais felicidade. Sempre os dias que virão mais felizes do que os que já passaram, né? Não dá para apagar o que já passou. Aham. Isso é verdade. Tem toda a razão. Gente, então olha só, boa sorte aí para vocês. Sucesso sempre em Obrigado. tudo, Vini. Estamos daqui torcendo Obrigado pelo pelo Doc convite. aí. Jack, cara, você tá no Ai, meu obrigado. coração. Você sabe disso, não é de hoje. Manda beijo para tua mãe lá. Tua mãe é uma pessoa que também fez sempre a diferença. E eu tô muito grato por vocês aqui, viu, gente? De Nossa, coração, eu tô muito vendo o teu obrigado. aí, seu pai. Um beijão pro pai, pra mãe Beijo pra do Rê. E um beijão a todo Bom mundo ver que esteve vocês com a aí gente também. até aqui. Cara, a Fernandinha tá fazendo 18 anos agora em novembro, você acredita? Caraca! Sério? Meu Tá Deus. vendo? Nós estamos ficando velho, cara. Meu Deus. Mas é isso Caramba, aí. a gente viu, eu vi ela Viu quando ela nascer, nasceu. né? Cara, ó, tá cortando a Beijo, gente. Um beijo gente. grande. Gente que esteve com a gente até aqui, até agora, muito obrigado. Quero ver vocês nas lives também, nas próximas, hein? Um beijão, gente. Beleza. Fiquem com Beijo, Deus, viu? obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Você também. Tchau.